Olá, amigos da web. De acordo com o estado da segurança alimentar e nutrição no mundo, a desnutrição voltou a crescer no planeta. São 815 milhões de pessoas passando fome. Portanto, sinta-se um privilegiado se você assiste a esta edição da NN de Estômago Cheio. Pensando nesta realidade que afeta 11% da população mundial, a edição deste ano do Global Youth Day, o Dia Mundial do Jovem Adventista, teve foco na distribuição de pão e água. Aos sedentos e famintos espirituais, os jovens adventistas em várias partes do mundo também levaram a Cristo o pão e a água da vida. Durante 24 horas, jovens adventistas de todo o mundo trabalharam juntos com o compromisso de ajudar o próximo, aceitando mais uma vez o desafio de ser o próprio sermão. A cada ano, desde 2013, os projetos se multiplicaram de maneira vertiginosa. Inicialmente, foram 52 em 51 cidades de 21 países. A edição de 2017 registrou 16.601 projetos em 412 cidades de 124 países. Isso representa um crescimento de quase 32.000%, 319 vezes para ficar mais fácil de entender. A edição 2018 do Global Youth Day, ainda sem os números finais, destacou o crescente papel dos jovens e de vários departamentos da Igreja Mundial, como o de comunicação, para que este dia seja um sucesso. Como vem acontecendo nos últimos anos, o programa foi transmitido ao vivo durante 24 horas, direto dos estúdios da Hope Channel Alemanha, em Frankfurt. A tripulação do Air GYD, a aeronave virtual que visita as atividades que acontecem ao redor do mundo, contou com o líder mundial do Ministério Jovem, Gary Blanchard, e seus associados, pastores Paco Mokigwani e Andrés Peralta. A atração, mais uma vez, foi apresentada pela jovem Keris Sterling e o pastor Sangungalu. Transmissões em outras partes do mundo divulgaram os eventos realizados em seus territórios. Neste ano, mais do que compartilhar pão e água, os jovens adventistas foram desafiados a responder a seguinte questão: e se deixássemos de ver a igreja como um lugar de diversão e a encarássemos como um campo de treinamento para fazer algo digno de ser vivido ou até mesmo de dar as nossas vidas, assim como fez Jesus? A criatividade dos projetos mostraram um entusiasmo com que milhares responderam a esta questão. Em Hosur, na Índia, os jovens deram comida a moradores de rua e visitaram um orfanato. Em outras regiões da Índia, houve distribuição de comida, água, limpeza de comunidade e visita a orfanato. Na Mongólia, os jovens entregaram comida e água nas ruas. Na África, além de comida, o Ministério Meals on Wheels doou materiais escolares, água e livro nos faróis, visitou um asilo em Cape Town e fez uma programação especial para os anciãos. Poços ainda foram cavados e mais alimentos doados. Os jovens africanos ainda produziram um documentário contando a história de um jovem de Pretória que passa 24 horas com famílias necessitadas. As atividades e projetos cruzaram o Atlântico e chegaram à América do Sul. Outro oceano, o Pacífico, foi navegado. Ali estavam os jovens trabalhando no Tahiti, país no meio do azul do mar. Mais de 10.500 quilômetros para o oeste, e lá estão eles, os jovens adventistas compartilhando o amor de Deus na Indonésia. Quase 11 mil quilômetros a noroeste no Mapa Mundi e mais jovens, desta vez em Nuremberg, na Alemanha, pintando e arrumando uma escola. O mundo foi riscado de um lado a outro por pessoas comprometidas com aquilo que é certo. Em Curaçao, os jovens limparam casas, ruas e doaram alimentos. Nas Filipinas, eles também distribuíram alimentos e contaram histórias da Bíblia para crianças. As obras sociais e espirituais do Dia Mundial do Jovem Adventista cruzaram outras fronteiras e foram ao Reino Unido. Foram a Omã, nos Emirados Árabes Unidos, estiveram na Romênia, Espanha, Zimbábue,
na Suíça, ministrando minicursos de saúde e em muitos outros lugares. Para 2019, a ênfase do Global Youth Day será o trabalho assistencial com os presos. No ano que vem, os jovens não deverão esperar um dia específico para trabalhar. Eles são convidados desde já a se planejarem e começarem a obra, sendo literalmente as mãos e os pés de Cristo. Faça parte desse movimento e reparta diariamente o pão e água com quem não tem. Compartilhe também a Cristo Jesus, o único que sacia a fome e a sede da alma. Até a semana que vem, se Deus quiser, quando traremos mais notícias positivas de amor e esperança. Um abraço! Um raio de esperança brilha na comunidade de Brickfield, na Ilha de Trinidade. Através do Centro Vida e Esperança, a vida das pessoas está a ser transformada de forma incrível. Um dos maiores templos hindus no país fica apenas a poucos quarteirões deste centro. Quando as pessoas passam na rua, a sua curiosidade é estimulada por este cartaz e entram para ver o que se está a passar. Muitas pessoas que aqui entram encontram vários serviços destinados a ir ao encontro das necessidades da comunidade. No Centro Vida e Esperança, antes de começarmos o curso, fizemos a avaliação das necessidades. Descobrimos que aqui as crianças não são boas leitoras, por isso o nosso alvo passou a ser as crianças e também os pais, porque elas virão com eles. Portanto, temos aulas de matemática, aulas de apoio aos trabalhos de casa e o pré-escolar a funcionar todas as semanas. Depois, tínhamos pessoas que estavam doentes e precisavam de um novo estilo de vida. E então iniciámos uma aula de saúde e de exercício físico. Por isso, basicamente todos os dias, 4 vezes por semana, estamos aqui, com todas estas aulas que mencionei. Algumas crianças nesta comunidade não podem frequentar as escolas públicas porque não têm os documentos necessários. Para elas, o Centro Vida e Esperança é a única esperança que têm de receber uma formação semelhante à educação formal. Crianças entre os 6 e os 15 anos vêm para aprender a ler e escrever, a desenvolver o conhecimento da matemática e receber formação física e espiritual. Para os adultos, há aulas de saúde e exercício físico para aumentarem a longevidade e combaterem a doença. Muitos têm beneficiado dos cursos e vão embora com uma nova perspectiva da vida, mais positiva. Sentia-me doente, mas com exercício e um regime alimentar controlado, deixei de tomar medicação e agora já faço aquilo que antes não conseguia fazer. Com 55 anos, pensei que isso seria impossível e quero agradecer aos membros do Centro Vida e Esperança por esta oportunidade, porque aprendi imenso. Também aprendi a ser uma pessoa mais simpática. Agora tenho muito mais paciência, algo que antes eu não tinha. Por isso, ele ajudou-me de várias formas. Para além da formação intelectual e física, algumas pessoas encontraram esperança em Jesus no Centro Vida e Esperança de Brickfield. Agora é bastante normal que os funcionários recebam pedidos de aconselhamento espiritual e estudos bíblicos. Nesta comunidade, a abordagem holística do centro tem sido inestimável. Cremos que é bom misturar-nos com as pessoas, ser amigos delas e oferecer-lhes os diferentes cursos, coisas que elas precisam. Tenho visto algumas mudanças, algumas destas pessoas que aqui estão pedem-nos que oremos por elas e estamos a estudar a Bíblia com elas. E até abrimos uma igreja por causa deste centro. Agora temos 25 pessoas. Ore, por favor, pelo Centro Vida e Esperança de Brickfield em Trinidade, à medida que eles trabalham para fazer amigos, servir e conquistar a confiança das pessoas nesta região.
Eu vou chamar o nosso pastor. Vou então convidar o pastor para sentar. Viva. Bom dia, pastor, como está? Bem, obrigado. Quero aproveitar para cumprimentar também a todos, dizer-vos que de facto é muito bom estar aqui sentado neste sofá. Então, pastor, antes de entrarmos diretamente nas nossas perguntas, que têm a ver com o tema desta manhã, eu gostaria que o pastor fizesse uma pequena apresentação daquilo do que o pastor é, ou seja, quem é o pastor, onde é que fez a sua formação. Muito bem. A maior parte dos irmãos já me conhecem muito bem, convivemos durante já alguns meses. Esta parte fará precisamente no mês de setembro um ano que estou entre vós, como o tempo passa depressa. Para aquelas nossas queridas visitas, que algumas já me conhecem também, porque também já convivemos há algum tempo, mas para aqueles que não saibam, eu chamo-me Jorge Machado, sou vosso servo, estou ao vosso dispor. Em relação à minha formação, formei-me no Seminário Adventista Latino-Americano, portanto no Brasil, em Teologia, e comecei o meu trabalho no Algarve, onde estive durante 6 anos. Depois destes 6 anos, estive nos Açores, 8 anos nos Açores, boa terra. Depois, ali conheci a minha esposa, a Sandra, e o percurso continuou. Passei por todas as regiões do nosso país como pastor, e eu sempre projetei para mim, embora, é claro, Deus tenha os seus planos e estes valem mais do que os nossos, um dia poder também ser pastor nesta igreja, na Igreja do Barreiro, e precisamente já quase no final do meu ministério, porque será o último quinquênio que farei como pastor. Em 2020 e qualquer coisa eu terminarei o meu trabalho, se Deus assim decidir, e é um prazer, uma alegria muito grande para mim poder estar estes anos até lá com todos vós. Então, só mais 2 perguntas, pastor. Tem filhos? Tenho, sim, tenho 4 filhos e 5 netas. Aliás, 5 netos. Os filhos são 3 rapazes e uma rapariga. Todos eles estão crescidos, já me deram a felicidade de ter netos, que são 5, como eu disse, são 3 meninas e 2 rapazes. Não é? Por isso sou o avô mais feliz deste mundo. E agora, entrando nas nossas perguntas propriamente ditas, vamos estar aqui durante toda a semana. Sim. E o que é que os nossos amigos aqui presentes poderão esperar ouvir do pastor? É uma pergunta difícil. Aquilo que nós nos propomos durante esta semana é falarmos sobre temas que, para aqueles que não nos conhecem bem, não são muito falados. Nós hoje vamos, por exemplo, começar por falar sobre a origem do universo e ver as implicações bíblicas que nós encontramos sobre esse tema, não é? Mas iremos sempre procurar um fio condutor
para que possamos, de facto, não nos desviarmos muito do propósito que temos para esta semana. Uma coisa eu posso dizer-vos, de certeza absoluta, não é por eu ser o orador durante esta semana, mas pela palavra de Deus, de certeza absoluta que não vamos dar o nosso tempo como perdido ao estarmos aqui cada noite. Muito bem. Pastor, uma última pergunta. As teorias acerca da criação do universo ganham cada vez mais adeptos. Por que será? Pela curiosidade do homem, pela questão do desconhecido. O homem sempre procura aquilo que é desconhecido e as grandes questões da vida sempre ocupam a mente do homem. Porquê isto? Porquê aquilo? De onde viemos? Para onde vamos? Enfim, estas questões estão sempre à flor da pele do ser humano. A curiosidade de saber, e isto é bom, e isto é bom. Agora, é verdade que existem muitas teorias por aí acerca da origem do universo, e aquilo que vamos procurar fazer é, digamos, desfazer um pouco algumas dessas teorias e tentar entrarmos exatamente pela conduta da Bíblia, que nos vai conduzir, sem dúvida, à verdade, não é? E isso é o que nós precisamos de saber, é conhecer a verdade. É verdade. Muito obrigado, pastor. De nada. Tão egocêntrico sou que nem conheço a Jesus. Ocupo as minhas horas em coisas fúteis sem valor. E quando só estou, sinto a falta de ti, do teu cuidado bom, que em outros braços não consigo achar. Oh, não consigo achar. Por amor, morreste para me salvar. Por amor, hoje sou livre por me amares. Com amor, quero te adorar, pois sem teu amor nada sou, Senhor. Quero te amar e te adorar, Senhor. Eu vou te amar, ó Pai do céu. Eu vou te amar de todo o coração, fugindo a todo instante. Desconheço o teu poder. Parado em pensamentos pela vida que levei, sinto que mesmo quando te neguei, não me deixaste só. E agora te agradeço pelo amparo que nunca dispensaste a mim. Oh, que nunca dispensaste a mim. Oh,
Hoje sou livre por me amares com amor. Quero te adorar, pois sem teu amor nada sou, Senhor. Quero te amar, ó Pai, e te adorar, Senhor. Senhor, Senhor, hoje sou livre por me amares por amor. Hoje sou livre por me amares por amor. Hoje sou livre por me amares. Hoje sou livre por me amares, Pai. Meus queridos amigos, não vou precisar de muito tempo hoje para vos falar sobre este tema. Mas a verdade é que é um tema inesgotável. Se pensarem que dissemos tudo e tudo aquilo que sabemos a respeito deste assunto, a origem da Terra, também a origem do Universo, não pensem dessa forma. Há muito mais para descobrirmos na Palavra de Deus. Mas iremos descobrir durante esta semana muita coisa também juntos. Entretanto, quero dizer-vos que ainda temos aqui alguns convites e ali também. Se alguém quiser levar ainda para entregar um amigo, convidar alguém, fazer uma oferta pessoal e dizer, vai, ainda está a tempo, pois estamos a iniciar agora. Não é? Estamos a iniciar agora. Quero também pedir-vos a vossa paciência por causa da minha voz. É que eu ainda não aprendi. Houve um dia deste, estava muito calor e eu liguei o ar-condicionado do carro. Pois à noite já estava assim. Por isso, vamos ver se é desta que eu aprendo. Está bem? Desta que eu aprendo. Muito bem. Vamos ver o primeiro slide. Já ali está. É este grande título. Mas vamos então abrir a nossa Bíblia no primeiro livro da Bíblia e vamos ler o primeiro versículo da Bíblia. Vamos ler Gênesis 1:1. Está bem? Gênesis 1:1. Eu vou pedir a alguém que nos ajude com o microfone, porque eu vou pedir a alguns dos meus amigos que leiam estes versículos. E alguém, por favor, que possa ajudar. Obrigado. Obrigado, Neuza. Creio que está desligado. Então vamos pedir a alguém para ler. Quem quer ler Gênesis 1:1? Então vá lá. Não, tens que falar mais alto e com o microfone ligado. Está bem? Já está? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Muito bem, então vamos agora todos dizer, todos, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois o que é que se segue? O que é que se segue a seguir? Não é isso que se segue. Eu vou repetir, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a seguir, o que é que temos? Como? Não é nada disso, desculpem. Também não é isso. Olhem, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a seguir está lá um sinal que nós não lemos. O que é? Um ponto final. Mas olhem que este ponto final tem muito que se lhe diga. Para começarmos
a perceber um pouco o que é que a Bíblia diz sobre a origem do universo. E quando Deus está a falar acerca da origem do universo, Ele começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Interessante. Já vamos lá daqui a pouco. Sabem que ao longo do tempo, a ciência tem levantado algumas questões sobre isto. E principalmente sobre esta questão do ponto final. Reparem como um pontinho que nem nos apercebemos pode fazer a diferença num texto. Surgem hoje teorias, surgiram no passado, como as teorias de Darwin, as teorias também de Jean-Baptiste Lamarck e de outros, mas essas foram-se esquecendo com o passar do tempo e estão ultrapassadas. Estão completamente ultrapassadas. Mas desde os tempos mais remotos, a origem do universo tem espicaçado a curiosidade do homem. Uma variedade de pesquisas e abordagens foram realizadas para que se pudesse encontrar uma explicação plausível. E existem 4 teorias hoje acerca da origem do universo. Aqui estão elas. A primeira, a teoria do Big Bang. A segunda, a teoria inflacionária. A terceira, a teoria do estado estacionário. E a quarta, a teoria do universo. Se nós fôssemos falar sobre estas 4 teorias, passaríamos aqui a manhã toda e, se calhar, algum período do vosso almoço. Mas vocês não estão interessados em ficar sem almoço hoje, pois não? Olhem, as teorias que ganharam maior projeção hoje são as primeiras 2. A teoria do Big Bang e a teoria inflacionária. Mas vamos falar sobre apenas uma delas. A teoria do Big Bang. Atualmente é a mais aceite. Esta teoria é também chamada a teoria da grande explosão, por isso lá está o nome, Big Bang. Tem como base uma série de soluções e equações da relatividade geral. Alguma desta linguagem, para alguns dos meus queridos, pode parecer confusa e inadequada. Mas não se preocupem. O objetivo do nosso tema de hoje não passa por aí. Diz que esta teoria do Big Bang diz que entre 14 a 15 milhões de anos atrás, imaginem só, 14 a 15 milhões de anos atrás, toda a matéria do universo estava concentrada em uma área estritamente pequena ou extremamente pequena, até que explodiu em um evento violentíssimo. E a partir daí, o nosso universo começou a expandir-se. É mais ou menos isto que dizem os cientistas.
Um dos grandes homens que contribuiu para isto foi o conhecido, e vamos ver o seguinte slide, Albert Einstein, mas ele dizia o seguinte, não é? Às vezes nós pensamos que estes homens eram realmente ateus e que realmente se distanciavam muito daquilo que Deus e a sua palavra dizem. Mas esta frase é exatamente de Albert Einstein. Quando abro a porta de uma nova descoberta, já encontro o quê? Eu já encontro Deus lá dentro. É verdade, os homens fartam-se de descobrir coisas. E por vezes não conseguem perceber que Deus os está chamando para um ponto de referência. A grande questão acerca da origem do universo, e podemos passar adiante, é esta. O que é que nós vamos aceitar? A criação ou a teoria da origem espontânea? Se calhar, a grande explosão, o Big Bang. Deixem-me dizer-vos, criação é uma teoria de que homem? Quem a inventou? É uma teoria divina. É uma teoria de Deus, que parte de Deus. Origem espontânea é a teoria ou a concepção humana. E agora cabe-nos a nós, na liberdade que temos, em que fomos criados por Deus, de aceitar uma ou outra. Sabem o que é que eu acho fascinante quando eu leio o livro de Gênesis? Há duas coisas que eu acho fascinante. É que Deus não está preocupado em defender a sua posição como Criador. Não. Ele apenas diz, eu criei todas as coisas no princípio, ponto final. A outra coisa fascinante em Gênesis é que Deus, antes de criar o mundo, Ele pensou no homem. Isto é interessante. Ou seja, o mundo não foi criado, ou seja, o homem não foi criado por causa do mundo, mas o mundo foi criado por causa do homem. Porque quando Deus criou o mundo, Deus disse, ou Deus já tinha dito, Deus já sabia que ia criar o homem. Deixem-me perguntar-vos uma coisa e não se escandalizem depois com a minha resposta. Deus pensa? Acham que Deus pensa? Pensa? Deus pensa. E agora, Jorge Machado? Sabem, vão-me desculpar, eu respeito as opiniões, mas eu acho que Deus não pensa. Espera lá, pastor, então Deus não é um ser inteligente? É, muito inteligente. Se assim não fosse, não tinha criado no princípio os céus e a terra e todas as coisas existentes, as grandes galáxias, o grande universo. Mas daí até dizer que Deus pensa, espera aí. Nós pensamos, porquê? É que Deus sabe o fim desde o princípio. Por isso não precisa de pensar. Deus sabe tudo. Quem tem necessidade de pensar é porque não sabe tudo.
É verdade. Quem tem necessidade de pensar, de raciocinar, é porque não sabe tudo. Porque se soubesse, nem precisava de pensar, nem de raciocinar. Mas eu fecho aqui a porta das opiniões, esta é uma opinião pessoal. Está bem? E meus ilustres amigos, se alguém discordar comigo, de mim, não há problema nenhum. Vamos continuar a ser amigos. E espero que possamos ser para sempre. Às vezes nós diminuímos Deus à nossa imagem. Às vezes nós diminuímos Deus às nossas circunstâncias, à nossa finita pessoa. Nós não podemos compreender Deus. E quando nós compreendemos algo acerca de Deus, logo pensamos que Deus é muito mais, mas muito mais do que isso que nós sabemos acerca dele. Aquilo que nos está revelado é para o nosso conhecimento, para o nosso ensino. Mas há muita coisa que não está revelada. Sabem, o céu, esse lugar onde um dia habitaremos com os anjos e com o Senhor, não é um lugar de monotonia, nem um lugar para estática, mas é um lugar em que os anos passarão e serão milénios e milénios, porque é uma eternidade. E o homem vai conhecendo mais e mais, mais e mais acerca de Deus. Agora reparem o que é uma eternidade, a saber de Deus. E passar outra eternidade, ainda não sabemos tudo. E mais outra eternidade, ainda não sabemos tudo. E vamos de milénio em milénio. E não conhecemos tudo acerca de Deus. Vamos apenas conhecendo alguma coisa. Conheceremos muito mais, sem dúvida, do que aquilo que hoje nós conhecemos. Vamos agora aqui. Estes em vermelho são as frases que ali estão e que nós colocamos segundo o som do hebraico e depois a tradução. No princípio, a palavra é Bereshit. Vamos dizer juntos? Bereshit. Não ouvi. Bereshit. Isso quer dizer no princípio. Vocês já aprenderam uma palavra em hebraico. Bereshit. No princípio. Criou, a palavra é bará. Elohim, Deus. Agora vamos pronunciar estas três palavras. Bereshit, bará, Elohim. Vamos lá dizer todos a uma só voz. Bereshit, bará, Elohim. Estamos a dizer, no princípio criou Deus. Amém. Deus seja louvado. No princípio criou Deus. O quê? As-Amahim. As-Hamaim. É difícil, não é? Vit, Aharetz. Quer dizer terra. Ok? Agora reparem ali numa particularidade. Esta frase é composta de quantas palavras?
Contem. 7. Nem a propósito. 7. Sempre ouvimos dizer que o número 7 é um número de quê? Perfeição. No princípio, criou Deus os céus e a terra, ponto final. E isto é perfeito. Deus faz tudo perfeito. Deus fez um mundo perfeito. Por isso é que os homens que vão procurar saber acerca da origem do universo ficam estupefactos quando descobrem coisas, e têm descoberto. Porque vão encontrar com um Deus perfeito. Lembram-se daquela frase do matemático Einstein? Ele dizia, quando se abre uma porta para descobrir alguma coisa, já encontramos Deus ali dentro. Não é? E isso é que torna realmente fascinante. Mas vamos lá então. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Vá lá, vamos dizer outra vez. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Sabem, existem 3 conceitos teológicos acerca deste princípio. Vamos lá ver. O primeiro é um princípio que dá imediata sequência à ação de Deus. Ou seja, é todo um processo contínuo sem interrupções. Isto defende aqueles que acreditam no seguinte, que quando Deus criou no princípio os céus e a terra, Ele criou logo a seguir tudo que existe no nosso mundo, ao mesmo tempo. Segundo conceito, esta frase, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra, ponto final, dizem alguns teólogos que é apenas uma introdução acerca do ato criador de Deus. É uma introdução de um relato que vem a seguir na Escritura Sagrada. Apenas Deus está a introduzir. E aquilo é uma introdução daquilo que Deus fez. E há um terceiro conceito teológico, que é este. No princípio criou Deus os céus e a terra, é um período indeterminável de tempo separado da ação criadora dos 6 dias da semana da criação. A mim me parece que este terceiro conceito se ajusta mais àquilo que é a realidade, tendo em conta alguns aspectos e alguns detalhes de todo o conteúdo da narrativa da criação. Vamos ver o próximo slide. No princípio criou Deus céus e terra, ponto final. Ou seja, nós chegamos até aqui. Não sabemos quanto tempo Deus levou para criar no princípio os céus e a terra. Um só dia? Uma só hora? Não sabemos. Deus fez com que houvesse realmente uma grande explosão, um tal Big Bang? Não sabemos. Mas ali está um ponto final, que termina uma sentença, que é, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E depois, então diz
que Deus olha para o mundo e como é que o vê? Sem forma, vazio, e havia trevas que cobriam a face da terra. Essa é a descrição que temos lá. Mas o mundo foi feito por causa de quem? Do homem. E então Deus olha para este caos que é este mundo que girava no espaço. Não sei se aleatoriamente girava, desorganizadamente, mas a verdade é que estava tudo desorganizado e era um caos este mundo. E Deus olha para este mundo e diz o seguinte: vou criar, vou pôr condições para que o homem possa habitar e viver nesse mundo. E então temos o relato da criação. E Deus começa a criar coisas. E o que é que Ele vai criar? Em primeiro lugar, a luz, para dissipar as trevas. Seria possível nós vivermos sem luz? Sem a luz solar? Não. Era impossível haver vida sem a luz solar. E Deus começa a criar todas as coisas, tudo. O que é necessário para que o homem possa habitar, para que este mundo fosse habitável. Deus cria tudo. E aí sim diz a Bíblia que Deus criou em quantos dias? 6 dias. E criou o homem também. Depois de criar todas as coisas, o último ato da criação de Deus é o quê? Foi quem? O homem. Agora reparem, a palavra bara quer dizer criar. Mas a palavra bara no hebraico diz que é criar do nada, daquilo que não existia. Nós somos seres humanos, por natureza, seres criadores. Somos capazes de criar, não é? Mas nós criamos a partir daquilo que já existe. É ou não é? Não somos capazes de criar alguma coisa do nada. Reparem que depois, este termo bara, ele vai desaparecer no resto do relato da criação do mundo. A palavra que vai dar lugar a bara é asa, que quer dizer criar a partir de matéria que já existe. Então, quando Deus fez o homem, Ele o criou a partir da matéria que já existia. E como é que Deus criou o homem? É isto que mete espécie alguns cientistas e que ainda não foram capazes de explicar. Mas a Bíblia explica. É que Deus não é complicado. Deus é simples. Ele pegou no pó da terra, no barro, e fez uma estátua, moldou-a, aquela estátua segundo a sua imagem. E ali estava uma estátua de pé, feita do barro. O que é que Deus vai fazer? Vai dar o quê? Vida. Vida. Alguém é capaz de dar vida? Nós procriamos, somos seres genéticos por natureza, os nossos filhos são parecidos conosco, mas a vida, na sua essência, só provém de Deus. Deus soprou nas narinas daquela estátua
o seu fôlego de vida. E diz que o homem passou a ser uma alma vivente. Há alguma diferença entre ser e ter? Ou não? Há alguma diferença entre ser e ter? Não há. A Bíblia não diz ali que o homem passou a ter uma alma, mas diz que o homem passou a ser uma alma. Então, o pó e o fôlego formam o quê? A alma vivente que somos nós. É interessante podermos descobrir estas coisas. Meus amigos, eu estou a terminar, mas vamos ler ainda um texto. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua, à imagem de Deus o macho e fêmea os criou. E depois diz, mais adiante, plantou o Senhor Deus um jardim, aonde? No Éden, da banda do Oriente, e pôs ali quem? O homem que tinha formado. Fantástico. Sabem que a Bíblia, este maravilhoso livro, traz a melhor mensagem para a nossa vida. Deus é o Criador e o Criador nos ama. Reparem que quando Deus criou todas as coisas deste mundo, Ele usou o poder da sua palavra, a sua palavra criadora. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, encha-se o mar com todos os peixes, todas as espécies, e assim aconteceu. Encha-se a terra com todos os animais, e assim aconteceu. Deus usa o poder da sua palavra, mas quando Deus vai criar o homem, Deus não vai usar o poder da sua palavra. Deus vai fazer o homem e vai modelá-lo, pouco a pouco. Vai modelá-lo à sua imagem, à sua semelhança. E isto tem dois significados. Em primeiro lugar, quer dizer que nós, ao ser criados do pó, Deus está a dizer-nos, tu és o quê? Pó. Olha o que é que tu vales. És pó. Mas ao mesmo tempo Deus está a dizer, eu fiz-te à minha imagem, à minha semelhança. Porque eu te amo. Tu és o quê? Meu filho. Será por acaso que os filhos se parecem com o pai ou com a mãe, ou com o avô ou com a avó? Bom, há filhos que às vezes podem até não ser muito parecidos nem com o pai nem com a mãe, mas de uma forma geral, até é comum aquele ditado, tal pai, tal filho, não é? Também se pode dizer, tal mãe, tal filho. As nossas marcas genéticas ficam
são reproduzidas nos nossos filhos. E as marcas genéticas, desculpem, entre aspas, porque não podemos entender acerca de genética quando falamos de Deus, estão marcadas aonde? Em cada um de vós. Olhe para o seu lado, olhe para o seu irmão, para a sua irmã, pode ser o seu esposo, a sua esposa, o seu amigo, e lembre-se, ele tem as marcas do Criador. A criação é, pois, o milagre da onipotência de Deus. Deus não precisa de nada para realizar um milagre na tua vida e na minha vida. Deus não está parado. Mas Deus cuida de ti, cuida de mim. E é Ele que nos diz: eu não preciso de circunstâncias favoráveis para fazer um milagre em tua vida. Ele tira de onde não há. Ele é capaz de tirar do caos, do vazio, e transformar tudo na nossa vida, como Ele fez com o mundo. Ele conhece muito bem a tua vida. Ele sabe onde tu moras. E a Bíblia diz até que Ele sabe até quantos cabelos temos na nossa cabeça. Não é que Ele esteja preocupado com a minha calvície, mas Ele sabe. Sabe tudo a teu respeito. E tu tens apenas que fazer uma coisa: crer nesse Deus, aceitá-lo. Eu hoje, ao terminar agora, eu queria orar. A seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu.